Então, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso evento do Emptec. O que o Emptec é? É o IFC mais empreendedor tecnológico. Ele é financiado pela FAPESC, nós temos um bolsista que está na nossa incubadora, na sala 208, disponível para ajudar vocês a desenvolver planos de negócio. Ele também dá cursos da impressora 3D. E esse projeto, ele veio de 2022, 2023 e agora estamos no último ano. Conseguimos já inscrever ao todo quase 11 ideias nos editais da FAPESC. Participamos de um Reúne Challenger e esse ano temos uma equipe aí, que é a Rio Flash, que estamos torcendo para que ela vá para a estadual, né? Então aqui na regional, normalmente a gente tem conseguido as classificações terceiro, quarto, segundo lugar já, mas estamos buscando chegar em primeiro lugar para ir até lá. E hoje nós temos aqui conosco o Rodrigo Hintermann, que é um dos R's da R2, trabalha com o desenvolvimento de soluções e prestação de serviços na área de infraestrutura. E o nosso objetivo com a palestra do Rodrigo é ele contar a experiência empreendedora para despertar em vocês, empreendedores que estão aqui na universidade, no Instituto Federal, a ideia de desenvolver os seus próprios negócios. Rodrigo, a palavra é toda sua, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Rodrigo é nosso parceiraço no NIAV ACAT, que é o núcleo de informática, de empresas de tecnologia, mas antigamente era informática, né? Aqui da CIRS, e nós temos aí uma convivência há muito tempo. Eu lecionei no curso dele, mas quando eu entrei em 97, ele já tinha feito a primeira fase, ele teve a sorte de não ser meu aluno. Rodrigo. Obrigado. A palavra é contigo. Beleza. Bem, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Alguns rostos já são conhecidos, porque eu lecionei uma turma aqui de manutenção informática aqui no UFC também, por intermédio do professor Fábio. Então, como o professor Fábio falou, meu nome é Rodrigo Hintermann, eu sou diretor sócio fundador da empresa R2 Tecnologia da Informação. A minha história da informática, ela começou muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com os 286, 386, já peguei um pouquinho melhor que o Fábio, muito provavelmente, que pegou coisas piores do que eu. Então, eu comecei aprendendo curso de programação, fui programador Clipper, que é uma linguagem morta hoje em dia, né? Vocês já devem saber disso, e também fiz curso de Delphi. Só que isso não me chamou muito a atenção, eu me sentia... Não me sentia no local certo, no local que deveria estar. Então eu comecei a trabalhar numa empresa de editoração gráfica, eu fazia toda a parte gráfica de logomarcas e folders, outdoors, esse tipo de coisa assim, cada vez mais engajado com os computadores. Nessa época eu já tinha um 486 para trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, o meu patrão na época é um cara muito visionário, muito empreendedor, e o qual eu tenho como um segundo pai. Ele me colocou no caminho e disse, olha, você tem que seguir o ramo da informática, porque ele via que eu tinha o dom da informática e eu tinha isso no meu sangue. Então eu fiz um curso na Unidav, então eu sou formado pela Unidav como técnico em manutenção de computadores, e ali realmente foi onde eu me senti em casa, quando eu comecei a mexer com hardware. Assim que, como eu estava trabalhando nessa empresa, como eu falei, ele foi um segundo pai para mim, ele me permitiu, mesmo fichado, trabalhando nessa empresa, me permitiu trabalhar meio período em outra empresa, onde era manutenção. Trabalhei por uns 4 a 5 meses nessa empresa, dessa forma, metade do tempo em uma, metade do tempo em outra, até que essa empresa me chamou para trabalhar em período integral. Fiquei lá por 14 anos. Trabalhei técnico em informática, comecei com o básico, né? Sou da época ainda que as placas de rede eram jampeadas,
não era nada plug and play. Tudo que você colocava no computador, você tinha que dizer para ele que estava lá. Não é hoje, né? A gente liga o USB ali, está resolvido, né? Não é, se instalava sozinho. Na minha época não era bem assim. Então eu trabalhei 14 anos lá. E durante esses 14 anos, eu sentia dentro de mim que eu precisava alçar voos mais altos. E, juntamente com um colega de trabalho, a gente percebeu que Rio do Sul era carente de uma empresa, uma mão de obra especializada, única e exclusivamente para as empresas. Onde as empresas eram atendidas, o mesmo técnico que atendia uma empresa, atendia um usuário caseiro. Ia lá arrumar um computador que o jogo não acessava, não funcionava o jogo, essas coisas assim. E a gente percebeu que as empresas às vezes ficavam esperando o atendimento porque não conseguiam ter o técnico em tempo hábil porque estava fazendo outras coisas. Então, eu e o Rubens, que é o outro R, a gente fundou em 2011 a R2. Só que nesse meio tempo, para mim gerir uma empresa, eu entendi que não bastava ser um ótimo técnico de informática ou um bom técnico de informática e não ter conhecimento empresarial. Então, novamente, eu fui me especializar e me formei como administrador de empresas pela Unidav. Então, eu tenho as duas formações pela Unidav e, graças a esse curso de administração, hoje eu consigo, entre aspas, administrar a empresa, né? Porque dentro da R2 eu faço desde atendimento técnico, claro que não atendimento básico, hoje a gente conta com 16 funcionários para executar esse trabalho, onde eu fico mais na parte de servidores e firewall, meu sócio igualmente nessa área também, servidores e firewalls, atendemos os clientes maiores, só que aí em cima disso eu ainda agrego outras funções, que é a parte de administração da empresa. Eu cuido de toda a administração da empresa junto com uma equipe de 2 pessoas, que faço desde o financeiro da empresa até o RH e o atendimento técnico. Então a minha jornada de trabalho realmente não é fácil. Ainda mais que no Brasil não é muito simples se empreender. As dificuldades são enormes por conta desde a carga tributária, a questão trabalhista. Você tem que estar muito atento a esse tipo de coisa para não sofrer nenhum tipo de sanção ou algum problema. Então é uma coisa que toma muito o teu tempo e essas 2 pessoas que trabalham comigo, a gente está dia após dia trabalhando e lutando para que fique tudo certo e a gente consiga atender todos os requisitos, né? Então, voltando lá em 2011, quando a gente abriu a R2, a gente foi se especializar em uma coisa que não se falava muito na época ainda, que era o firewall. Então, desde lá eu venho fazendo cursos e me especializando e me tornei SonicWall Administrator e SonicWall Administrator Professional, que SonicWall é uma marca de firewalls que vem originária dos Estados Unidos, que a gente é revendedor oficial, um dos revendedores oficiais dentro de Santa Catarina. Dentro do Brasil, a gente está entre as 10 maiores revendas de SonicWall, no Brasil inteiro. Então a gente começou a atender empresas, somente empresas, e começamos a se especializar na parte de firewall e também, muito recentemente, nuvem e inteligência artificial. Também sou formado através do curso de especialização da Intelbras, no software Defense IA, que é um software que faz a parte de reconhecimento facial das pessoas, né, através da inteligência artificial, controle de acesso e por aí vai, né, muitas outras funções que estão disponíveis lá. O Rubens, em 2011, quando a gente formou a empresa, ele ainda estava concluindo o curso dele também na Unidav, ele se formou em redes de computadores, e ele é pós-graduado em segurança e em rede de computadores e informática, né? A gente abriu a empresa no dia 26 de maio de 2011
E talvez alguns de vocês lembrem que em setembro de 2011 a gente teve a primeira enchente que nós pegamos enquanto empresa. A gente recém tinha aberto a empresa, a gente não tirava nem salário para nós, tudo que a gente ganhava, o lucro que sobrava da empresa, nós reinvestimos nela. E em 2011 a gente pegou a primeira enchente. Por ajuda de nossos pais e etc., a gente juntou o dinheiro que a gente conseguia para fundar a empresa e todo aquele dinheiro a gente colocou em estoque, em equipamento, móveis. E em setembro de 2011 a enchente, quando veio, nos pegou de surpresa. Por sorte a gente conseguiu tirar tudo, porque senão eu acho que ali chegaria o ponto final da empresa, porque tudo que a gente tinha estava ali dentro. A gente ficou em 2011, quando a gente fundou a empresa, em 3 pessoas, né? Eu e o Rubens fazíamos tudo, e mais uma secretária. E me orgulho em dizer que um dos primeiros clientes da R2 foi o Instituto Federal Catarinense, o qual nós temos contrato até os dias de hoje. Ganhamos todas as licitações até hoje para atender o Instituto Federal Catarinense e isso nos honra muito. E foi um alicerce muito forte, principalmente no nosso início, o IFC, porque era um contrato e havia uma garantia de valor entrando, né? A gente sempre tinha uma receita que entraria na nossa empresa. 2011, por volta de 2014, a gente já começou a fazer um atendimento, contratamos um técnico em eletrônica, que hoje em dia é uma profissão extremamente rara, e esse técnico está conosco até hoje, e começamos a atender a parte de eletrônica, que a gente não fazia. Então, dentro de Rio do Sul, eu me arrisco a dizer que existem 3 empresas que fazem a parte de eletrônica ainda, e nós somos uma delas. Nós nos tornamos uma empresa de suporte à parte de no-breaks. A gente é autorizada da empresa NHS de Curitiba, uma das maiores do sul do Brasil em termos de no-breaks, quando a gente fala na linha de no-breaks. Então, toda a parte de no-breaks a gente atende também através desse técnico. Nós nos mudamos para a rua Júlio Rossen, que é ali próximo à Unidade, porque a gente não cabia mais na salinha que a gente estava ali na Rua Barbosa. Lá a gente começou a aumentar mais ainda o nosso número de técnicos. Lá eu acredito, não me recordo bem, mas a gente já estava em 6 ou 7 pessoas trabalhando por aí. E a gente começou a atender empresas maiores. Me arrisco a dizer que as maiores empresas de Rio do Sul e região, nós atendemos ou temos algum tipo de parceria comercial ou vendemos algum tipo de produto ou serviço para elas. Às vezes não temos um contrato de manutenção ou coisa parecida, mas vendemos produtos para elas devido a enormes parcerias que a gente tem com vários parceiros, várias marcas conhecidas. Cito principalmente a Lenovo, que é a antiga IBM. A gente chegou em 2013 a ser business partner IBM. A IBM, talvez, com certeza, vocês já ouviram falar, né? Quem está em informática já ouviu falar da IBM. E a gente foi business partner. Em 2016, se não me recordo, a IBM vendeu a parte System-X dela para a Lenovo, onde a gente se tornou parceiro, então, da Lenovo. Por volta de 2019, ainda ali na Júlio Rossen Filho, a gente teve a oportunidade de adquirir uma outra empresa, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que era a EDComp Informática. Nós adquirimos essa empresa em 2019, que ela fica hoje onde é a atual sede da R2, nós nos mudamos para esse local, né? E agregamos todos os clientes deles para nós. Infelizmente, como o nosso foco é pessoa jurídica, e a EDComp era uma dessas empresas que estava há mais de 20 anos no mercado e estava atendendo todo tipo de cliente, a gente deixou de atender as pessoas físicas e algumas ficaram órfãs.
mas a gente ainda atende algumas pessoas físicas, alguns que têm relacionamento mais estreito, né, com a empresa, principalmente quem é dono de empresa ou diretor, ou tem algum vínculo com as empresas, para também não deixar totalmente na mão essas pessoas, né, porque nós entendemos também que essas pessoas são a porta de entrada nessas empresas. E hoje, como eu falei, a gente conta com 16 funcionários. Nós temos clientes hoje praticamente em todas as regiões de Santa Catarina, desde o Oeste, o Alto Vale, obviamente, o Médio Vale, Sul de Santa Catarina. Nós temos clientes no Paraná, Rio Grande do Sul, atendemos clientes também em São Paulo, e esses clientes em São Paulo que têm filiais Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, alguma coisa no Nordeste também. São todos clientes que nós atendemos e temos contrato de manutenção com esses clientes. Aqui na região a gente tem os clientes, como comentei, os maiores, né? E a gente hoje, desde 2020 para 2021, a R2 deixou de ser do Simples Nacional, que é o patamar mais baixo da empresa em termos de faturamento, né? E hoje a R2 já está no lucro presumido por conta do faturamento dela. Então, arrisco a dizer novamente que nós, se não somos a maior do Alto Vale, estamos ali, estamos perto, em termos de faturamento e números de funcionários, atendendo única e exclusivamente a manutenção de informática. Falando um pouquinho mais de mim, sobre um detalhe importante que eu acho que vocês devem colocar nas mentes de vocês, é o seguinte: quando eu trabalhei 14 anos nessa empresa informática, chegou um dado momento que eu achei que eu estava cansado de informática. Eu ainda já não tinha fundado a R2 ainda, e os meus pais, eles tinham um mercado, e eles queriam se aposentar e me chamaram, perguntando se eu queria assumir o mercado, e eu olhei única e exclusivamente para a parte financeira. Durante 2 anos, eu trabalhei nesse mercado, carreguei uma cruz que eu não desejo para ninguém, porque você trabalhar naquilo que você não gosta, fazendo o que você não gosta, e tendo que, pensando única e exclusivamente no dinheiro, ali eu aprendi que o que mais vale para nós é fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente tem amor e paixão em fazer. E novamente eu voltei para a informática e continuo nela até hoje. Me sinto feliz e honrado em atender tantos clientes, tantas pessoas, conhecer muitas pessoas, como eu já comentei, alguns de vocês eu já tive a honra de conhecer. A gente às vezes passa na rua, as pessoas nos cumprimentam, eu não sei nem quem é, de tantas pessoas que a gente acaba tendo contato. Porque a informática, o ramo da informática, ela te traz um network muito grande. Você se torna amigo de muitas pessoas e você tem um relacionamento com muitas pessoas que vão te agregar muitas informações, muito conhecimento para a tua carreira. E te diria que cada uma dessas pessoas foram muito importantes, desde o meu aprendizado, de ter saído da informática, indo fazer o que eu não gostava e voltado para a informática, foi um grande aprendizado. Eu fui naquela história que o cavalo encilhado só passa uma vez, né? Eu encilhei o cavalo e pulei no cavalo e me arrependi. Mas eu acho que não é um momento de arrependimento só, mas sim de ensinamento e de aprendizagem. Então, a nossa história é breve, 2011 até agora, né? São 13 anos, é uma história breve, mas é uma história que eu acho muito bonita da nossa empresa, a gente ter chegado até o momento que a gente está hoje. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é exatamente isso. Façam o que está no coração de vocês. Se a grande maioria, eu acredito que seja na parte de informática que está aqui, então se é isso que vocês querem, seja na parte de manutenção, ou na parte de infraestrutura, ou na parte de desenvolvimento, se agarrem ao sonho e sigam em frente.
fico aberto se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, uma dúvida. Não sei se eu sou um bom palestrante ou se são bons ouvintes, né? Rodrigo, a primeira pergunta é por que o foco só empresarial? Existiam várias em outras empresas que entendiam de modo geral, mas lá atrás ficou a visão de vocês? Pô, nós vamos só atender a empresa e não a pessoa física. O que vocês viram no mercado como oportunidade para apenas isso? Fábio, como eu comentei em 2011, quando a gente fundou a empresa, a gente sentiu essa necessidade. A gente viu que as empresas estavam chamando empresas de fora. Blumenau, Joinville, Florianópolis, para fazer o atendimento delas. Na parte mais nível 3, nível 2, né, que a gente chama. Então a gente percebeu esse nicho de mercado. E por isso a gente optou em fundar a R2 para fazer o atendimento único e exclusivo para a pessoa jurídica. Esse é o principal motivo. Né, um nicho de mercado que as outras empresas não estavam atendendo. Atendia de modo geral, atendia todo mundo e acabava às vezes deixando a empresa, como eu comentei, né, parado para ela atender o jogo que não estava funcionando. Né, e a empresa ficava às vezes parada lá porque não tinha um técnico para atender. A próxima pergunta é, qual é o plano futuro para a R2? O que vocês veem no mercado aí como oportunidades? E a outra mais legal é a seguinte, como faz para mandar o currículo? Que requisitos profissionalmente você acha que a pessoa deve se preparar para trabalhar na R2 e de um modo geral em outras empresas? Bem, a gente está apostando algumas fichas, não vou dizer que são poucas, né? Mas a gente está apostando muitas fichas num mercado que já está aí já há um bom tempo, que é em nuvem. Né? De uma forma geral, hoje a gente vende nuvem para cerca de 80% dos nossos clientes consomem nuvem da R2. A gente tem uma nuvem privada nossa e temos uma nuvem pública também, né? Onde a gente tem nossos clientes implantados lá, depende da situação, depende de cada cenário que ele tem. Um outro ponto que a gente aposta muitas fichas, que é um dos nossos carros-chefe, é na parte de infraestrutura, que é desde o cabeamento, o Wi-Fi, essa parte de conectividade. A R2 hoje, como é um dos nossos pontos focais, é essa parte, porque muitos de vocês devem saber, cada vez mais a informática está descartável, né? O computador do problema, tu joga fora e compra outro, mas isso não acontecia quando eu comecei. Hoje em dia é muito comum, né? Então as pessoas acabam, uma impressora deu problema, é mais barato comprar uma impressora nova do que consertar a impressora. Meu computador tem 5, 6 anos, é mais barato eu comprar um computador novo do que reformar ele, né? Isso está caindo em desuso, então a gente está postando muitas fichas, temos muito dinheiro empregado em cima de nuvem e a inteligência artificial, né? Que essa vai revolucionar o mundo, você já deve estar acompanhando isso, já deve estar vendo isso. Desde uma simples pesquisa no Google hoje já tem inteligência artificial ali embarcada, que não tinha, né? A expertise do Google é excelente em pesquisa, mas hoje já está embarcando. Qualquer software que tu abre hoje tem inteligência artificial. Como eu falei, a gente se especializou junto com a Intelbras em Defense IA, né? Que é a parte de inteligência direcionada para a Intelbras, onde eles vendem a parte de hardware deles com a inteligência embarcada. Então a gente está se especializando nessa inteligência para entregar cases para os clientes. Um exemplo que eu cito para vocês é a Unidave. A gente está em fase de implantação lá do sistema de inteligência artificial de controle interno dentro da Unidave. Vai fazer toda a parte de reconhecimento facial dos alunos e pessoas que entram dentro da Unidave, a instalação de catracas, reconhecimento de catracas com inteligência artificial para saber se você realmente é você, se o teu cadastro realmente é o seu. E toda a parte de monitoramento dentro da instituição também vai fazer uso da inteligência artificial que está embarcada no hardware dessas câmeras e outros dispositivos que vão ser implantados lá.
Então essas duas vertentes eu acredito que são os pontos-chave do futuro que a gente tem pela frente. E a segunda pergunta, para enviar o currículo para R2, basta enviar no r2@r2, o 2 por extenso, né? r2@r2.com.br. O que é necessário? 80% força de vontade, e nessa força de vontade, vontade de aprender. Porque a gente aprendeu lá na R2 que a grande maioria dos técnicos que a gente contratou veio do banco de escola, chegou lá, tinha todo o conhecimento técnico conceitual. E na hora de botar na prática, coisa um pouquinho diferente. E essa prática é o que a gente, R2, vira uma instituição de ensino. É isso que a gente ensina. Então, a pessoa que chega lá com força de vontade, quer aprender, e a gente enxerga isso nela, ela tiver esse 80% que é isso, os outros 20% a gente vai entregar para ela, que é a convivência do dia a dia. A gente já contratou desde funcionários que eram pós-graduados em redes ou coisas desse tipo, até pessoas que não tinham conhecimento praticamente nenhum em informática. E hoje a gente tem esses dois tipos de pessoas empregados lá conosco que demonstraram esse 80%, que é a força de vontade. Então, assim, conhecimento é muito importante, traz bagagem para vocês, né? Então, não digo só para R2, para qualquer outra empresa que vocês foram galgar um curso, né? um trabalho no caso. A gente faz parte do NIAV, como o professor Alexandrini falou, e lá a demanda por mão de obra é grande. A gente tem um déficit de mão de obra gigantesco, principalmente na área de programação, que não é a minha área, mas a gente tem essa necessidade. Então, como a gente é uma equipe lá, a gente trabalha juntos, a gente não fica puxando sardinha só para a fogueira da gente, a gente distribui para todos. Então, é importante que vocês tenham conhecimento técnico aqui dentro, tenham conhecimento de programação, hardware, etc., para quando vocês chegarem lá com o seu currículo, dizer, não, quando a conversa for com vocês, qual é a linguagem de programação que você, PHP, Java, vocês estejam falando no mesmo nível. Isso é muito importante. E a vivência vocês vão pegar, a experiência vocês vão pegar, e isso é uma coisa natural. Uma pergunta, só chegar perto dele, o cara com o microfone. Porque eu falar alto, que daí a câmera capta. A minha pergunta, você já falou que a R2 está expandindo em todo o Brasil. A minha pergunta é se vocês estão planejando expandir internacionalmente, como na América do Sul ou até em outros países. Não sei se todos ouviram, né, sobre a pergunta de internacionalização da empresa. Na verdade, a gente não pensa nesse sentido, porque os clientes que a gente atende fora são clientes que a gente atende através de suporte remoto, né? Todo o suporte é feito à base remotamente, a gente tem acesso a servidores e firewall principalmente, que é o nosso foco desses clientes, né? Alguns dos nossos clientes têm filiais internacionais, Argentina, Uruguai, e a gente acaba atendendo, mas o nosso foco não é ir além fronteira para atender esse tipo de cliente. A gente enxerga que no Brasil existe uma carência muito grande de suporte de qualidade, né? Então a gente tem na R2, a gente tem uma premissa que é um crescimento homogêneo, com calma, as coisas têm que ser feitas bem pensadas. Quando eu contrato um técnico, por exemplo, se eu for expandir rapidamente a empresa, por exemplo, hoje a R2 não tem um vendedor, eu não tenho alguém para ir lá bater na porta da empresa, eu vim oferecer meu serviço. Quem faz essa propaganda para nós são nossos próprios clientes, que acabam falando da gente e a gente é procurado por essas outras empresas, né? Então, o crescimento tem que ser homogêneo. Por quê? Se para programação já está difícil achar mão de obra, imagina para hardware. Para hardware é muito mais difícil, porque a maioria, eu garanto que de vocês também, não quer embarcar num carro, ir lá no cliente,
abrir o servidor, trocar uma memória, ou fazer uma manutenção em microinformática, um computador que não está acessando a rede. A maioria de vocês quer um fone de ouvido, sentar atrás do computador e programar. Ou eu estou errado? Né? Isso é natural. Então, assim, a gente sente uma carência muito forte desse tipo de mão de obra. Então, a gente tem que ter um crescimento com calma. Hoje, por exemplo, eu te diria que a nossa maior dificuldade hoje está na contratação de gente para infraestrutura, que é mais mão de obra ainda. Que é o quê? Passagem de cabeamento, fazer infraestrutura, eletrocalhas, passagem de cabo, montagem de racks, fazer a infraestrutura de Wi-Fi. Esse é o técnico mais difícil de encontrar ainda, porque é uma mão de obra braçal. As pessoas estão deixando de lado a mão de obra, ninguém quer suar no ambiente, né? Ficar aqui passando o cabo e etc. Né? Então é uma dificuldade que a gente tem de conseguir mão de obra, então tem que ser um crescimento natural. E conforme a gente vai sentindo, está na hora de contratar mais alguém, a gente vai contratar mais alguém, mas já com uma demanda não necessária para aquela pessoa. A gente vai treinar aquela pessoa, porque eu não vou contratar a pessoa e já sair atendendo, né? Não posso fazer esse tipo de coisa, né? Daí vai fazer atendimentos que não tem a qualidade esperada e o cliente acaba reclamando, né? Mas internacionalizar, para nós, não é o foco e eu acredito que no momento não, mas quem sabe, né? A gente não pode descartar o futuro, a Deus pertence, né? Beleza? Mais alguma dúvida? É verdade, Rubens. Rodrigo, eu sempre confundo os dois. Porque daqui a pouco o cliente teu abre uma filial na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, e aí você vai ter que fazer isso. Sim. Hoje a gente já tem, né? Já temos clientes que têm filial e a gente atende essa filial de maneira remota, mais na parte de firewall e servidores. Toda a parte de microinformática, etc., infraestrutura de rede, ele acaba fazendo por lá, porque... Mais barato. É, mais barato, Uhum. Quem sabe achar um parceiro forte lá para... Quem sabe, né? Ou comprar uma outra EDComp lá, né? Por que não, né? Olha aí, ó. As aquisições, né? A Microsoft foi uma que cresceu comprando várias empresas. É isso aí. Quem sabe, vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos agradecer o Rubens com uma salva de palmas. Rodrigo. Mas é normal. Todo mundo.